Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao 18º capítulo do Livro Aberto. Eu sou Maximiliano Leitão, colaborador do canal O Dia Sem Amanhã. Estou conversando com Roberto CP Júnior, responsável pelo canal. Tudo bem, Roberto? Tudo caminhando, Max. E você, como está? Legal. Muito bom. E sobre qual livro vamos conversar hoje? O livro de hoje é A Desconhecida Babilônia, de Roseles Fonseca. Porém, a própria autora informa, no final da obra, que o objetivo não foi propriamente escrever sobre a história da cidade da Babilônia, e sim fazer um relato do povo sumeriano que, nas palavras dela, olha só, abre aspas, em constante fidelidade ao onipotente Criador do universo, foi durante milênios mestre dos povos de outrora, tanto no sentido espiritual como terrenal. Fecha aspas. Agora, então, a Babilônia é um nome muito conhecido. Quer dizer, o nome é conhecido, mas a história verdadeira da Babilônia a gente vai conhecer com esse livro. Realmente, Babilônia é um nome bastante conhecido, todo mundo já ouviu falar. Seria interessante a gente contextualizar também um pouco a questão do povo sumeriano, no tempo e no espaço, onde é que eles se encontram aí na história. Sim, é importante isso, sim. Na antiga língua semita acádia, o nome Suméria significava alguma coisa como terra dos reis civilizados ou terra dos senhores nobres. É uma civilização antiquíssima, muito antiga. Os primeiros indícios desse povo remontam a 4.000 anos antes de Cristo. É. A Suméria ela ficava localizada no sul da Mesopotâmia, onde ficam o Iraque e a Síria. Os próprios sumerianos denominavam sua terra de País do Sol. Mesopotâmia, se eu não me engano, quer dizer terra entre dois rios, por causa do Tigre e Eufrates. Acho que é isso mesmo, né, Max? Isso, é. É um nome de origem grega que significa terra entre dois rios, referindo-se, evidentemente, aos rios Tigre e Eufrates. E lá surgiu o primeiro sistema de escrita conhecido, lá por volta do terceiro milênio antes de Cristo, que é a chamada escrita cuneiforme, porque era gravada em placas de argila com o auxílio de objetos em formato de cunha. É verdade. É. Mas vamos falar da história. Vamos falar da nossa história. A nossa narrativa se refere a um tempo ainda mais recuado, porque nela são mencionados o sacerdote rei Sargon, de Ur, e o egípcio Sanhit, que são personagens da época da construção da Grande Pirâmide. Portanto, a história dos sumerianos narrada nesse livro é mais ou menos dessa época, um pouquinho antes, na verdade. É. Os sumerianos eram um povo muito desenvolvido, tanto espiritual como materialmente. E os fundadores desse povo, eles vieram do reino da Atlântida, que nós também já abordamos aqui no livro aberto, né? Evidentemente antes do cataclismo. Na verdade, um pouco antes do cataclismo. Sim, justamente no segundo capítulo do livro aberto, a gente fala bastante desse livro, Atlântida, Princípio e Fim da Grande Tragédia, da mesma autora. É isso mesmo. Basicamente, a história conta a desgraça, a imensa desgraça que se abateu sobre esse povo quando a doutrina demoníaca de Baal chegou ao país. E depois a reação para voltar à situação anterior, quando ainda era um povo feliz por viverem em conformidade com as leis da criação. Então, e a narrativa, ela conta parte da vida do sumeriano Alaparos. Ele era escultor e ele havia obtido um grau de sábio na cidade de Ur, onde ficou por 5 anos. E regressou então à capital da Suméria, uma cidade chamada Kadingirra. A cidade de Ur, fundada pelos sumerianos, fica situada na região da Caldeia e era muito conhecida na antiguidade, pois era o centro do saber espiritual daquela época. E é interessante observar que o regente de cada cidade daquela época era chamado de rei. Então havia o rei lá de Ur e havia o rei de Kadingirra. Pois é, e na verdade era tudo o mesmo país, Sim. com reis correspondentes às cidades mais importantes. Alaparos estava preocupado, a história começa com esse caso, ele estava preocupado com o roubo no Templo do Sol, em Kadingirra, da pequena flor de ouro contendo a pedra miraculosa. Ele considerava isso um mau presságio, e era mesmo. Sim. A peça havia sido roubada pelos sacerdotes de Baal, que estavam se fixando em número cada vez maior em Kadingirra. Quando ele chegou na sua casa, ele sentiu algo ruim no ar. Ele sentiu um clima ruim, como se fosse uma atmosfera opressora. Lembra disso, Max? Sim, foi isso mesmo. Ele sentiu uma opressão muito forte, uma sensação estranha. É. Inclusive em relação aos próprios pais, que pareciam oprimidos. O seu pai chamava Pocherê e sua mãe Chafi.
A sua irmã Maris Yamin ficou muito feliz em revê-lo. Ela havia se tornado uma moça muito bonita e graciosa. E Alaparos notou que muitos de seus amigos de infância estavam totalmente transformados, diferentes. E o primeiro grande susto dele em sua cidade natal foi quando se deparou com uma espécie de procissão de adeptos de Baal. Pois é, eram moços assim com adornos ridículos de penas de pavão na cabeça e nos peitos eles mostravam 2 grossos sinais vermelhos que se cruzavam em posição oblíqua. Eles investiam contra as pessoas na rua gritando o nome Baal, Baal, Baal. Como você falou, a cruz oblíqua ou cruz torta é o signo de Baal. E em Ur, os sábios não se deixavam iludir com esse novo culto, essa da nova divindade aí. Eles diziam que Baal era um renegado que havia se tornado o antagonista do Supremo Criador. Na verdade, o Baal era o servo mais poderoso de Lúcifer e tinha a missão de arrastar o maior número possível de pessoas e seres humanos para a perdição. Ele era considerado uma divindade que entendia as criaturas humanas, pois encorajava o poder e a sensualidade. E era chamado o amigo dos seres humanos. É, o amigo dos seres humanos, imagina só. É. Continuando a nossa história, aí, o segundo grande susto de Alaparos foi o encontro com uma moça chamada Metabel, que ele chegou a amar antes, né? A mãe dela, chamada Sarai, costumava tomar um entorpecente dado a ela por Belhor. Belhor era o maior dos sacerdotes de Baal naquela época. E esse Belhor tinha capacidade de subjugar a vontade das pessoas com seu chamado olhar sugador. Provavelmente era uma espécie de hipnose, o que mostra como essa prática também já existia antigamente, né? Bem há muito tempo atrás. E essa Metabel, a filha de Sarai, já havia se entregado inteiramente ao culto de Baal. Ela se mostrou a Alaparos como uma mulher sedutora e, em dado momento, ela abriu a parte de cima da roupa. Ele viu, então, 2 traços vermelhos cruzando-se obliquamente entre os seios e ficou horrorizado com aquela visão. Pois é, e as moças que se entregavam a esse culto tinham que se submeter a essa marca entre os seios, feita pelo sacerdote com uma espécie de faca. Era uma cicatriz mesmo. Alaparos foi ficando cada vez mais estarrecido com tudo que ele via. E jurou devotar a vida em destruir o culto de Baal. Não só Laparos, mas outros sumerianos também lutavam contra o culto de Baal. E acabaram morrendo envenenados. O próprio pai de Alaparos, Poxerê, morreu dessa forma. Estava sendo também construído um templo de Baal e havia uma grande expectativa para sua inauguração. E vários eventos se sucediam como preparativos para a festividade de inauguração. Uma passagem que me chamou especialmente a atenção foi com o jovem Achad. Ele ia se casar com uma moça chamada Sarada, só que ela quis se tornar uma serva de Baal e riscou sozinho os 2 traços oblíquos entre os seios. Aí o que aconteceu? A ferida infeccionou e ela acabou morrendo por causa disso. O Achad ficou fora de si, de ódio, de desejo de vingança. Ele disse para Poxerê, o pai de Alaparos, que tinha vontade de lançar os corações dos adeptos de Baal no charco dos jacarés. Aí, Poxerê, nesse momento, ele não disse nada, montou no seu animal e foi embora. Ele pensava que Achad, que era membro de sua raça altiva, também já estava nas garras de Baal, só que de um modo diferente. Sim. Com seus pensamentos assassinos, ele estava 1000 vezes traindo a luz. Eu vejo nisso, viu, Maximiliano, um paralelo dessa situação com os dias atuais. Pois é, realmente. Tanta gente que indignada com as práticas, por exemplo, de um governante, aí alimenta revolta dentro de si, procura disseminar mensagens de ódio para todo lado. Elas acreditam que estão agindo certo na sua indignação. Mas, tal como o jovem Achad, estão, na verdade, se colocando ao lado das trevas, com seus maus pensamentos e maus sentimentos. É claro. É muito comum isso. A pessoa se sente respaldada pela indignação e emite coisas feias, com pensamentos, com palavras, com ações. O que ela pode receber de volta? Não vai receber coisa boa, lógico que não. Os sentimentos e pensamentos não ficam sem efeitos para o gerador. Eles moldam o seu destino. Na verdade, não há uma única situação na vida que justifique um único mau pensamento. Sim. Não há. Mas vamos voltar ao livro. A degradação na Suméria era progressiva e cada vez pior. Por muito pouco, Maris Yamin, que era uma moça encantadora, graciosa, a irmã de Alaparos,
não caiu na lábia desse Belhor que a cobiçava. Sim. O assédio era muito grande. E ela teve um sonho de advertência muito significativo, muito forte mesmo. Vamos deixar o leitor, logicamente, conhecer esse sonho e sua interpretação lendo o livro, Uhum. e também saber como Maris Yamin escapou de se tornar uma serva de Baal. Alaparos percebeu que Baal se esforçava tanto em subjugar os sumerianos porque seria uma vitória fabulosa. Dominar um povo que estava ligado à luz. Era esse o objetivo. É, Há vários outros acontecimentos na narrativa semelhantes a esses que nós focalizamos aqui, que mostram com que força as trevas procuravam se estabelecer na Suméria. as trevas se evidenciavam assim de várias formas no País do Sol. Por exemplo, vários povos que chegavam ainda não veneravam Baal. Os povos vinham para aquela região, imigrando, e nem por isso sua Uhum. religião não encerrava perigos. Alaparo ele chegou a retornar para Ur, junto com dezenas de outros compatriotas, assim meio que fugindo daquele horror todo. Mas Sargon, que era o recém-empossado sacerdote rei de Ur, lhe deu a missão de voltar a Cadinguirra para restaurar o domínio dos sumerianos na região. É. E nesse período, Cadinguir já era chamada de Babilônia. O nome veio de Bab-Ilu, que indicava o portal aberto do Templo dos Quatro Guardiões, o portal que conduzia aos mundos celestiais, nas palavras de Puxerê. Alguns estrangeiros caçoavam desse nome e diziam que a cidade devia se chamar Babilônia, a grande prostituta, visto o baixíssimo nível dos estrangeiros que afluíam à cidade. Esse nome pegou e o antigo nome Cadinguirra acabou caindo no esquecimento. A antiga e bela Cadinguirra virou um verdadeiro chiqueiro humano, com muito barulho, sujeira, crimes por toda parte. Havia se tornado finalmente a Babilônia, como o nome dizia. Pois é. Praticamente foi uma coisa quase que automática. A decadência foi tão grande que o nome também modificou-se. A gente sabe da importância do nome. Isso. Então, o Alaparos ele retornou à sua cidade natal e conseguiu cumprir sua missão. Aí, com isso, pouco a pouco, lentamente, a paz e a alegria retornaram ao País do Sol. Agora, como ele conseguiu isso, como ele conseguiu cumprir essa missão, a gente também vai deixar a cargo do leitor descobrir. Aí tem essa primeira parte, daí vem a segunda parte do livro, que fala sobre os 3 templos magníficos existentes na Suméria. O templo do onipotente Criador, o templo do amor ou o templo do sol, e o templo da pureza ou o templo de Inini. Em seguida, a narrativa aborda a escultura dos 4 grandes animais alados, chamados de querubins na Bíblia, é bastante conhecido, e também dos famosos jardins suspensos da Babilônia. Quem que não conhece Sim, isso, sim. Max? Quem que nunca ouviu falar? É. É uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E olha, era mesmo uma maravilha. Esses jardins suspensos eram cobertos com uma espécie de trepadeira gigante com uma flor magnífica, chamada Flor da Aurora. Foi um presente de Gaia, a soberana enteal da terra, para os sumerianos. Esses jardins floresceram por cerca de 200 anos, até chegarem os famigerados adeptos de É. Baal. Depois disso, secaram e desapareceram, pois evidentemente precisavam de uma atmosfera pura para se desenvolver. Eu acho até que valeria a pena descrever o aspecto dessas flores aí, Max. Sim. Eram flores maravilhosas, de um perfume único. Elas se fechavam ao pôr do sol e reabriam no dia seguinte, ao nascer do sol. Quando abriam, tinham a cor da aurora e depois ficavam brancas. Então eu vou citar aqui as palavras do sábio Emengal, que foi escolhido para esculpir os 4 animais alados. Flores como estas nunca houve na terra, disse Emengal, falando baixinho. É difícil descrever flores que nunca existiram na terra. O que vejo são grandes flores brancas, bem abertas, parecidas com lírios d'água. Mas a partir dessas maravilhosas flores brancas, cresce uma outra flor de muitas pétalas de cor rósea. Pelo menos me parece que cresce da flor branca. As flores têm o tamanho da mão de um homem, aproximadamente. Toda a região parece envolta pelo delicado perfume delas. A gente imagina o encantamento aí que essas flores, esses jardins produziam Sim. nas pessoas. A última parte do livro aborda a figura de Semiramis, que é uma personagem lendária.
ela é considerada a fundadora da Babilônia e do Jardim Suspenso, o que não é verdade. Então, e ela foi abandonada pela mãe ao nascer, porque ela tinha Foi. os dois órgãos, tanto o masculino quanto o feminino. Aí um pregador ambulante a encontrou devido ao comportamento estranho do seu camelo, que ficou parado diante de um arbusto sem se mexer. E lá Uhum. estava um embrulho com a criança. O pregador deu a ela o nome de Sam, que era o nome de seu camelo. E aí Sam ficou aos cuidados de uma cozinheira em Ur, que havia se prontificado em ficar com a criança. Foi isso mesmo. Quando ela tinha 14 anos, ela então foi com a mãe adotiva para a Babilônia, onde ela já era guardada com grande interesse pelos sacerdotes de Baal, por causa da característica corpórea Sim, dela. Principalmente por Beliocho, que queria fazer dela uma espécie de atração mística do culto, uma atração turística lá do culto né? dele. Foi ele que deu a ela o nome de Semiramis. Pois é, mas as intenções dele deram errado. O que aconteceu é que ela tinha um dom de predizer o futuro de algumas pessoas com a base em umas pedrinhas e ramos que traziam consigo, e o povo acabou se Uhum. interessando muito mais por isso do que por Baal propriamente. Aí na Foi. inauguração do templo de Baal, por exemplo, ela se tornou o centro das atenções e não era exatamente isso que os sacerdotes e sacerdotisas queriam. Não, não era. Ela acabou dessa maneira, ela acabou, na verdade, ajudando a extinguir o culto nefasto de Baal na Babilônia. Era tanta gente que queria saber do futuro, do seu próprio futuro, que ela pediu a Amelon, que era o sacerdote do templo dos quatro gênios, para morar sozinha na parte de cima de uma torre e, desse modo, poder atender o interessado de cada vez, enquanto os demais lá esperariam na parte de baixo, ficariam em fila lá Foi esperando. isso mesmo. E essa torre acabou sendo construída de fato, mas inicialmente tinha outros propósitos, propósitos astronômicos. No entanto, como o responsável precisava de uma cozinheira para atender todo tipo de gente que tinha se mudado para os vários andares da torre, ele ficou muito contente em acomodar Semíramis e sua mãe na cobertura. É, a mãe dela era uma cozinheira de mão cheia, né? Então as duas acabaram É, ficando aí na cobertura da torre. Essa torre também é famosa, ficou conhecida como Torre de Babel, tal como é mencionada na sim, Bíblia. Mas ela não foi construída com o objetivo de atingir o céu, ela tinha propósitos astronômicos, é é, diferente. E nem foi daí que surgiram os vários idiomas da Terra. O que aconteceu foi o seguinte: essa fama decorre de a torre ter abrigado pessoas de diferentes origens, ou seja, pessoas que falavam línguas distintas, só é, isso. A construção nem era propriamente uma torre, era mais parecido uma espécie de sim, zigurate, era uma construção não é? típica da época. Da época, não tem nada de tão especial. Ainda existem hoje assim algumas imagens de zigurates e tal, mas logicamente que na época não era tão grande como existem hoje. Hoje já existem muito É. mais elaborados. Bom, creio que abordamos os aspectos essenciais desse livro extraordinário, que elucida aspectos desconhecidos do antigo povo sumeriano. É um povo interessante de conhecer a origem deles e tudo mais. O livro é único mesmo, né? É uma leitura obrigatória para quem tem interesse em conhecer o passado da humanidade e que também esclarece muitas circunstâncias do Uhum, presente, sim. sem dúvida. Normalmente a gente cita uma frase do livro, você destacou alguma passagem? Sim, tem um trecho aqui quando os sacerdotes de Baal tentavam descobrir a fórmula de um tal elixir da longa vida, que seria um dos segredos dos sábios da Irmandade de Ur. Aí sobre isso, o sábio Maom disse o seguinte: nosso povo não sente nenhuma necessidade de tal elixir. É um povo de vida longa, alegre e feliz, porque segue determinadas condições de vida que a lei da natureza indica a nós, seres humanos. As pessoas também têm paz no coração, uma vez que obedecem à lei espiritual a elas destinada. Paz no coração tem somente aquela pessoa que jamais conspurca seu mundo de pensamentos com desejos ou pensamentos impuros. E você, Roberto, alguma citação especial? Sim, sim. No Templo da Pureza, o Templo de Inini, havia uma placa de alabastro especialmente talhada, em que estavam gravadas a ouro as seguintes palavras: Gilgamesh, o Espírito de Deus, descerá às profundezas e tornará inofensivo o anjo infiel. Gilgamesh também virá até os seres humanos quando o tempo para isso tiver chegado. Ele não virá sozinho. O amor celeste estará junto dele, a fim de salvar os poucos seres humanos que não se deixaram iludir. E no final do livro, o autor explica que o nome Gilgamesh significa
2/3 Deus e 1/3 ser humano. Interessante. É isso, acho que a gente pegou vários trechos, que é importante conhecer essa história, no sentido histórico também, porque fala de muitos aspectos da história que ficaram mal compreendidos com o tempo, e tem muitas descrições desse livro, é bem interessante. Ele é muito elucidativo, ele esclarece muita coisa obscura, né, Maximiliano? Bastante mesmo. Então, é isso. Até mais, Roberto. Até mais, Max.